Gente, abra sua Bíblia aí. Em Filipenses. Vocês estão comigo em Filipenses? Olha lá, hein? Esse trecho ele é muito rico. A gente já estudou nesse trecho aqui, tá bom? O pastor Rafael, quando ele veio aqui no aniversário da igreja, no último que teve, que foi possível fazer, em 2019, ele pregou nesse texto. Depois, nas aulas de Cristologia, eu dei uma pincelada nesse texto, que é o texto de Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 11. A gente diz que isso daqui é o segundo ciclo de exortação e exemplo da Epístola aos Filipenses. Você vê que o primeiro ciclo começou no capítulo 1, ali no versículo 12, onde Paulo ele vai falando da vida dele como exemplo, da forma como ele está preso, mas que ele não se importa com isso, porque a prisão dele, o fato de ele estar preso, tem promovido o Evangelho, tem contribuído para o progresso do Evangelho, que essa postura dele de contentamento, né, apesar das circunstâncias, a base do seu contentamento é o avanço do Evangelho e a forma como tudo isso, né, esse testemunho que ele dá preso, pregando ali para os soldados que eram responsáveis pela sua prisão, e esse contentamento, apesar das circunstâncias, como é que isso influenciava a vida daqueles que viam a postura de Paulo, né? Ele diz que a vida dele e o exemplo dele servia de motivação para outros, que a partir disso pregavam o evangelho também. E aí você chega no versículo 27 e ele tem a exortação com base no exemplo dele, né? Esse exemplo de que não é a minha vida mais que me importa como escravo de Deus, como servo do Senhor, não é a minha vida que me importa. Eu tenho os meus desejos e as minhas vontades, sim. Eu queria sair dessa prisão e reencontrar vocês. Lembra do capítulo 1? Eu tenho profunda afeição por vocês. Mas o nome do Senhor ele vai ser glorificado, quer na vida ou quer na morte. O que ele está querendo dizer com isso? Se Deus não quiser me tirar dessa prisão seja da vontade de Deus que eu morra aqui, o nome de Deus vai ser glorificado do mesmo jeito, porque o que determina a minha postura e o meu contentamento não são as minhas vontades e os meus desejos sendo realizados, mas a glória de Deus e o avanço do Evangelho. E se, para benefício da glória de Deus e para benefício do avanço do Evangelho, eu tiver que morrer nessa prisão, glória a Deus. Como eu sonho por crentes assim. Né? Não que não existam, tá bom? Não que não existam, mas nós precisamos de mais. E aí, com base nesse exemplo, ele vem no versículo 27 e fala tudo aquilo, né? O que importa para a gente, independente do que aconteça, é que nós vivamos de maneira digna. Eu estou ali no versículo 27 do capítulo 1, é que nós vivamos de maneira digna da verdadeira cidadania que nós temos, que é pautada no Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, ele dá as exortações, né, as advertências que Paulo dá baseado no seu exemplo. Parem de enrendar esforços para fazer com que a sua vontade prevaleça, para que os seus gostos, para que a sua preferência prevaleça. Não, se é para fazer força, é para gastar sua força com alguma coisa, que seja promovendo a unidade da igreja. É isso que ele vai dizer aqui no versículo já 27 e 28, né? E se você tem que promover a unidade da igreja, então você tem que lutar contra aqueles que se opõem ao evangelho. Ora, né? Porque assim, se você está usando a sua força e os seus recursos para promover a unidade da igreja, ora, então, lutando pela unidade da igreja, você vai ter que lutar contra aqueles que se opõem a essa unidade. Perfeita aqui a lógica de Paulo, perfeita a lógica de Paulo. E aí nós vimos que o que importa, gente, é o que a Bíblia diz. Não é o que a gente gosta, não é o que a gente quer, não são os nossos interesses. Paulo vai falar aqui do capítulo 2 sobre essa questão dos interesses. Lembra lá de Mateus 15, que a gente leu semana passada? Que aqueles mestres da lei viajaram lá de Jerusalém, lá para o norte, na Galileia, onde Jesus estava. Aí você pensa assim, cara, tem alguma coisa muito séria acontecendo, esses caras fazendo uma viagem dessa para indagar Jesus e confrontá-lo, Jesus. Aí quando eles vão fazer a confrontação, Mateus 15, por que que os teus discípulos não cumprem com as tradições dos mestres religiosos? Ah, para com isso. Nós não estamos aqui para viver segundo as nossas tradições. Nós estamos aqui para viver segundo a palavra de Deus. O que Deus quer de nós é caráter. Caráter. Então, são princípios, gente. A gente precisa aprender essas coisas. A Bíblia diz, por exemplo, vou dar um exemplo simples e prático aqui. A Bíblia diz que a gente tem que se vestir de forma decente, não é isso? Decente. Aí,
se ele está de camisa de algodão, se está de camisa de gola polo, se está de camisa social, se está de camisa de punho enrolada, né, tipo 3/4, não me interessa, eu não estou preocupado com isso. Aí aquela coisa que a gente falou semana passada, como que as igrejas antigamente gastavam tempo e energia discutindo qual que era a cor que deveria pintar a parede da igreja. Ah, para com isso. Se é pérola, se é marfim, se... né, desde que seja dentro dos princípios e dos parâmetros bíblicos, quais? Com decência. Você não vai pintar a igreja de roxo, vai? Não, né? Então, se é para fazer força, use essa força em prol da unidade da igreja e do avanço do evangelho. E se é para você se zangar contra alguém, que não seja o seu irmão, porque isso não promove unidade. Se é para você se zangar contra alguém, é para se zangar contra aqueles que se opõem ao evangelho. Aí, com esses aí, você tem que, no mínimo, né, manter a compostura. E aí ele chega no versículo 1 do capítulo 2, tá? Onde a gente tem um novo ciclo. Tá? Você já viu que não vai dar tempo de a gente trabalhar esse texto inteiro. Esse novo ciclo, ele começa com a exortação. Você vai ver que a exortação ela vai até o versículo 4, e depois ele vai dar o exemplo para nós, um texto muito conhecido, um texto cristológico muito conhecido, esse dos versículos 5 a 11. Então, ele dá a exortação e ele vai para Jesus como o modelo, como padrão, como o referencial, como o exemplo maior da exortação que ele dá aqui nos versículos de 1 a 4. Então, vamos só ver, né, o quanto que a gente consegue avançar nessa exortação, tá bom? Versículo 1 do capítulo 2. Se por estarmos em Cristo... Isso é interessante da NVI, né? Porque ele usa aqui uma construção com essa partícula de condição, né? A gente chama de partícula condicionante. Se por estarmos em Cristo. Então, a ideia de Paulo é assim, ó, se de fato nós estamos em Cristo, então tem algumas coisas que são consequência de estarmos em Cristo. Então, olha lá, ó, se por estarmos em Cristo, nós temos... Gente, você percebe isso? Paulo já parte do pressuposto que se nós somos crentes, nós temos, olha lá, alguma motivação. Maravilhoso isso aqui, porque ele já falou de motivação no capítulo 1, lembra? Que a vida dele tem servido de motivação para alguns, embora alguns também fazendo por motivações erradas, lembra lá do motivações egoístas, né? Pregavam o evangelho a fim até de atingir Paulo, né? E de prejudicar Paulo, mas outros estavam fazendo com as motivações corretas. Então, se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, gente, exortação de amor, isso aqui é maravilhoso, gente. Eu queria passar rápido por essas coisas, eu não consigo. Lembra quando a gente estava falando de disciplina eclesiástica? Como que a gente falou muito disso daqui? Muito, 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 muito. O irmão ele está em pecado. Você vai numa igreja hoje que não obedece à prescrição da palavra, o que a igreja vai dizer? Que é isso? Você vai disciplinar o seu irmão que não se arrependeu, desde que não haja arrependimento. Lembra que a gente estudou tudo isso? O irmão está em pecado. Você foi lá, você confrontou o irmão e ele se arrependeu? Legal, ganhou o seu irmão, não é isso? Mateus 18. Mas o irmão pode endurecer o coração, né? Aí você tem que seguir o processo. Eu já estou lá no finalzinho do processo. Você levou para a igreja e mesmo assim o irmãozinho, coração duro, não quer se arrepender e nem abandonar o pecado. Aí o que você tem que fazer? Trate como pagão ou publicano. Você tem que excluir ele da comunhão com a igreja. É isso que 1 Coríntios 5 vai dizer, tá bom? Mas uma igreja hoje que não obedece à prescrição bíblica, o que vai dizer? Não, Jesus é amor. Que é isso? Você vai excluir o irmão da comunhão com a igreja? Absurdo. Que Deus é esse que você segue? Jesus, ele morreu, foi por nós. Gente, as pregações hoje, elas não nos confrontam. Você já percebeu isso? Você já percebeu? Então o irmãozinho está lá, em pecado, não quer abandonar o seu pecado, porque é diferente, tá bom? Se arrepende, tudo bem, mas não quer abandonar o seu pecado. E aí o pregador lá, ele diz assim, nossa, como que você já ouviu isso daqui várias vezes, hein? Diga para mim se você já não ouviu esse negócio. Sabe aquela cédula de R$100, agora é 200, né? Sabe aquela cédula de R$200 que caiu no chão? E as pessoas
vieram e passaram por cima e pisaram nela e ninguém viu, e o cachorro foi lá e babou e fez xixi em cima da cédula, e aquela cédula, né, que ninguém percebia ela ali. Aí tem pastor que pisa no dinheiro, né? Põe o dinheiro no chão e pisa assim. E aí ele pega a cédula e diz assim: quem quer esses R$200 aqui, mesmo sujo, pisado, babado? Quem quer? Todo mundo quer. Aí o pastor diz assim: esse é você. Você que ninguém quis por causa da sua sujeira, por causa do seu pecado, mas nós estamos aqui de braços abertos para você. Sabe o que o cara vai pensar na cabeça dele, ouvindo um discurso assim? Nossa, estou revigorado, essa mensagem é de Deus, estou pronto, prontíssimo para começar a fazer tudo de novo. Em vez de me arrepender e pedir perdão pelos meus pecados, não. Se a minha esposa não me quis por causa do meu adultério, o problema é dela. Se a minha filha, o meu filho não quer mais falar comigo por causa do meu pecado, o problema é deles. Deus me quer. A Bíblia fala que exortação de amor. O que é exortação de amor? Lembra disso lá daquelas pregações? Exortação é prova de amor. Em vez de você incentivar o seu irmão a continuar no pecado, você tem que confrontar ele, você não ama ele. E aí a gente tem um texto que fala exatamente isso, né? Exortação de amor. Eu estou lembrando aqui porque eu lembro bem desse texto lá de 1 Timóteo, acho que é o capítulo 5. Abre aí rapidinho, 1 Timóteo 5, é o capítulo 1, né? Que Paulo ele vai dar uma instrução, por exemplo, de como que ele tem que exortar os homens mais velhos. Depois as mulheres, depois, né, as moças e os jovens, os homens. Mas é interessante sobre os homens mais velhos, que ele fala assim: você exorta, Timóteo, mas você exorta como se fosse o seu pai. Mas Paulo não diz para Timóteo assim, não exorte. Ele diz como se fosse o seu pai, mas exorte. Como se fosse seu pai, o que significa? Com todo respeito, com toda consideração, né? Mostrando e demonstrando que essa exortação é prova, na verdade, do amor genuíno que você tem por essa pessoa e da consideração que você tem por essa pessoa. Por que eu sei disso? Porque o capítulo 1 inteiro, Paulo ficou falando sobre essa profunda afeição, sobre essa consideração que ele tem pelos outros, pelos que estão à sua volta, pelos filipenses. Lembra? Eu quero mesmo estar com Cristo, isso é muito melhor. Mas se for da vontade de Deus que eu fique aqui, para o bem de vocês e para que vocês continuem crescendo e aprendendo a palavra do Senhor, eu faço esse sacrifício. O sacrifício não é morrer e ir para o céu. O sacrifício é ficar aqui, trabalhando em prol dos irmãos. Esse é o sacrifício. Mas se Deus quer assim, eu faço isso. Paulo fala, né? Por causa da minha profunda afeição e da consideração que eu tenho por vocês. E aí Paulo ele ensina: profunda afeição tem como resultado exortação. Quem ama, exorta. Quem ama, exorta. E eu falei isso aqui, eu digo de novo. No dia que você deixar de exortar o seu irmão por causa do pecado que ele está cometendo, você pode até fazer isso. Ouça bem o que eu vou dizer. Você pode até fazer isso. Você pode fazer vista grossa e virar as costas. Mas essa é a prova de que você não ama essa pessoa. Quando você ama alguém, você não deixa ele ficar se afogando na lama do pecado. Você corre o risco, a pessoa ela pode até nunca mais falar com você, mas você vai obedecer a palavra. Você vai obedecer. Funciona assim para mim, eu não sou diferente de vocês. Quantas pessoas que querem me ver pregado numa cruz porque eu fui lá e confrontei? Ah, mas está vendo? Não dá certo. Não dá certo quando a pessoa não se arrepende, endurece o coração, aí não dá certo. Mas não dá certo porque a palavra está errada. Não dá certo por causa da dureza do coração. Agora, no dia que você souber que alguém está em pecado e você não confronta, você não ama. Você vem aqui passear. Isso aqui serve para você para entretenimento. Pô, eu vou lá, invisto esse tempo, ouço a palavra, mas na prática, você precisa crescer muito ainda. Precisa crescer muito. Você não está ainda na fase da picanha, não. Está na fase do mingau de aveia ainda. Os brutos são aqueles que têm coragem de chamar alguém para uma conversa. Eu preciso conversar com o senhor. Vem aqui na minha casa, por favor, tal hora. Eu quero tirar limpo essa história aqui. É assim que funciona. Irmãos maduros fazem isso.
exortação de amor. Mas aí você tem que fazer essas conexões. A igreja é o lugar que Jesus estabeleceu, instituiu, para que houvesse essa cooperação e esse cuidado. Isso é cuidado, gente. Isso é cuidado. Caminhar sozinho, você lembra lá de Eclesiastes? Melhor ser 2 do que 1. Isso é cuidado. Jesus ele institui a igreja para que nós tenhamos esse cuidado. Qual o cuidado? Nós somos seres humanos, nós pecamos, nós erramos, gente. Então é preciso que o meu irmão do meu lado, ele venha e diga, pastor, o senhor pode me explicar isso aqui? Porque se for o que eu estou pensando, eu acho que o senhor precisa corrigir esse negócio. Por que faz isso? Porque ele está dando apoio. Porque caminhar sozinho é mais difícil. E às vezes eu estou aqui, no meu ponto cego, mas o outro está vendo o que eu não estou vendo. E ele vem e ele me alerta. E eu, com muita humildade, obedecendo a palavra de Deus, eu atendo a sua exortação, ao seu alerta, para abandonar o meu pecado, ou para evitar, essa trilha perigosa que eu estava correndo ali, me levando para algum tipo de pecado. Deus, ele instituiu isso daí. Jesus, ele instituiu isso daí. Isso só é possível para nós, e a gente vai ver isso na sequência do capítulo, que a gente não vai conseguir terminar hoje. Mas isso só é possível para nós por causa da unidade que nós temos, consequência do sangue de Jesus derramado na cruz. Semana que vem eu vou trabalhar melhor isso daqui, porque ele vai falar muito dessa unidade no capítulo 2. A gente vai ter que olhar um pouquinho lá para João 17. Gente, eu só quero que você entenda uma coisa. Preste bem atenção. Quando nós nos convertemos, já nos é garantida essa união familiar, tá bom? Nós já estamos unidos pelo vínculo do sangue de Cristo. A gente vai ver isso lá em João 17. Mas nós podemos desenvolver essa unidade, tudo bem? Vocês estão comigo? Então, aceitei Jesus como Salvador. Eu já sou seu irmão em Cristo. Já existe esse vínculo. Ele não depende de mim, no sentido de que sou eu que promovo essa união. Aceitei Jesus, o sangue derramado de Cristo, ele já me vincula a essa família. Mas eu trabalho, eu desenvolvo essa unidade. Como? Promovendo a unidade e lutando contra aqueles que se opõem à igreja. Exortando em amor. Por quê? Porque eu não quero meu irmão na lama do pecado. Então eu, por causa de fazer parte dessa família, eu cuido, eu confronto, eu exorto, eu zelo pelo meu irmão. Deu para entender? Isso só é possível pela unidade que nós temos em Cristo Jesus. E, gente, esse sangue derramado é o que resulta nessa união, tá bom? Nós só somos família por causa do vínculo de sangue que nós temos em Cristo Jesus, tá? Não dá. Se eu sou crente, presta atenção, se eu aceitei Jesus, de fato, eu já estou ligado a essa família. Não existe esse negócio, não, eu vou caminhar sozinho. Então, tem que rever essa conversão ou não está em processo de entendimento, de compreensão. Difícil é uma pessoa com 10, 15, 20 anos de crente, não, eu caminho sozinho. Aí de fato tem alguma coisa muito errada nessa conversão. É o sangue de Cristo que nos une, tá bom? O que eu queria deixar aqui nesse pouco tempo que nós temos, deixar assim bem enfatizado e realçado, é que como família, nós precisamos demonstrar cuidado uns pelos outros. Que é isso que Paulo está ensinando desde o capítulo 1 e vai ensinar muito agora no capítulo 2. Não é lutar a todo custo pelos seus próprios interesses e pelos seus gostos pessoais. Não é fazer as coisas porque são as tradições e sempre foram feitas desse jeito, que a gente viu lá em Mateus 15. Não, eu não estou preocupado com essas coisas. Eu estou preocupado com a minha família. É tipo um pai, né? O pai, ele faz as coisas. Homens, vocês que não têm filhos ainda, prestem bem atenção. Vocês que são jovens, é um negócio assim, surreal. Como o egoísmo parece que ele vai embora da sua vida quando você vira pai. Você não faz mais as coisas pensando em você.
Na verdade, você abre mão das coisas que seriam as coisas que você deseja para agradar aqueles que estão debaixo das suas asas. Isso acontece quando a gente casa também, né? O marido, quando ele tem essa preocupação de fato de cuidar e zelar e proteger a sua esposa, ele começa a tomar decisões e a realizar coisas em função desse cuidado, dessa responsabilidade que ele tem, que foi colocada debaixo, né, sobre os seus ombros. Gente, é isso que é família cristã. É isso muito que eu quero que a nossa igreja entenda e pratique. Já não são mais os meus interesses, mas agora o cuidado, o zelo, o carinho, a consideração e a profunda afeição que eu tenho pelo meu irmão. É isso que eu quero que reine dentro da nossa igreja. Por quê, pastor? Porque é sua ideia? Não. Porque é isso que a Bíblia ensina. É isso que a Bíblia ensina. É isso que Paulo diz que a gente tem que fazer. Deus, nós queremos te louvar, Pai. Queremos te louvar porque fazemos parte dessa família, Senhor. E como que isso conforta o nosso coração, Pai? Sabermos que aquele sacrifício, aquele sangue derramado, fez com que nós agora estivéssemos em comunhão com tantos outros que depositaram a fé e a confiança nesse sacrifício, nessa obra que o Senhor realizou na cruz, Pai. E como que isso traz confiança e conforto ao nosso coração? Você pensar, por exemplo, que o Henrique, a Sabrina, a família fazendo essa viagem e estarão longe agora, né, enquanto estiverem nesse processo de estudos e capacitação, estarão longe da sua família biológica, Senhor. Mas com certeza encontrarão ali novos familiares dessa grande família cristã que está em todos os lugares, Senhor. E eu posso dizer isso assim com muita tranquilidade, porque essa foi a realidade que nós vivemos. Nós estamos muito longe, pensando eu e a Ramaene aqui, estamos muito longe dos nossos familiares biológicos. Mas se não fosse isso, não teríamos agora a oportunidade de usufruir da companhia e da comunhão com esses irmãos aqui na Igreja Batista Vida em Cristo. Se não fosse essa distância que traz sim, né, apreensão ao nosso coração, nós não teríamos agora o privilégio de celebrarmos a ceia junto com outros irmãos em Cristo, que se identificam conosco exatamente pela fé que têm naquele sangue derramado na cruz. Isso é privilégio, Pai. Isso é privilégio. Sabermos que não estamos desamparados porque estamos distantes dos nossos familiares. Porque o Senhor nos deu uma família extremamente grande, né? De pessoas que um dia depositaram a sua confiança e colocaram a sua fé em Ti. E nós te louvamos e te agradecemos por esse privilégio, Pai. Obrigado porque fazemos parte dessa família, Senhor. E agora, quando estudamos a Tua palavra, Deus, nós percebemos que nós precisamos lutar pelo bem-estar dessa família, Senhor. Que ao invés de picuinhas, que ao invés, né, de lutarmos pelos nossos próprios interesses, nós deveríamos era enredar esforços para promover a unidade, a união dessa família, para que nós cresçamos como família, para que nós desenvolvamos, Pai. O Senhor já nos deu essa bênção e esse privilégio de estarmos conectados uns aos outros pelo Teu sangue. Agora cumpre a nós obedecermos a Tua palavra e cuidarmos e zelarmos uns pelos outros, Senhor. Não mais considerando nossos interesses mais importantes do que os outros, mas agora olhando para o nosso próximo e para o nosso irmão, Senhor. E considerando os seus interesses prioridade em nossas vidas, Pai. Que a nossa igreja consiga, Deus, colocar em prática mais ainda, né, do que já vem colocado, esses princípios e esses mandamentos, Senhor. Que seja uma marca dessa família, Pai. O amor, o cuidado, o zelo de uns pelos outros, Deus. Que a nossa postura traga sempre honra e glória ao Teu nome, Senhor. Obrigado por derramar o Teu sangue naquela cruz. É a nossa oração, o nosso pedido, Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém, Deus. Que o amor de Cristo,
Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém? Deus abençoe a todos.